Sabe quando você está lendo um texto e aquilo te pega? Você pensa assim, essa pessoa conseguiu colocar em palavras uma profunda realidade que a gente custa a elaborar no nosso interior. Eu vou abrir aqui uma nova categoria de vídeos no meu canal do YouTube, que são leituras marcantes. Vou ler aqui para você. Suponho que 7 em cada 10 dos que leem essas palavras enfrentam algum tipo de dificuldade com relação a um outro indivíduo da espécie humana. Eu costumo dizer para meus alunos, que os nossos traumas eles são gerados sempre por outros seres humanos, Geralmente, 9 de 10 casos. O maior desafio da vida do ser humano geralmente é um outro ser humano. Seja alguém no trabalho ou no lar, seja o patrão ou o funcionário, sejam as pessoas com quem se divide a casa ou aquelas em cuja casa se habita, sejam sogros, pais ou filhos, seja a esposa ou o marido, alguém está dificultando a sua vida mais do que o necessário nesses últimos dias, não é mesmo? Nós não costumamos mencionar essas dificuldades, especialmente as domésticas, para os estranhos, Porém, às vezes fazemos isso. Um colega nos pergunta por que estamos tão mal-humorados e a verdade nos escapa. Em tais ocasiões, o colega geralmente diz: mas por que você não conversa com ela? Por que você não se abre com a sua esposa ou marido, ou pai, ou filha, ou chefe, ou proprietário do imóvel, ou inquilino? As pessoas costumam ser razoáveis. Você só precisa fazer com que elas enxerguem as coisas sob o ângulo certo. Explique de uma maneira sensata, tranquila e amigável. É isso que as pessoas de bom senso geralmente dizem. E nós, independentemente do que respondamos, lá no fundo pensamos com tristeza. É porque ele não conhece o fulano. Nós conhecemos. Nós sabemos como é absolutamente impossível fazer com que ele dê lugar à razão. Nós já tentamos até cansar, ou então nunca tentamos, por estarmos cientes desde o início de que seria em vão. Sabemos que se procurarmos nos abrir com fulano, uma das seguintes coisas acontecerá. Ou haverá drama, ou fulano nos olhará com completo espanto e dirá: eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Ou, o que talvez seja a pior alternativa, fulano concordará conosco e prometerá mudar de atitude. Porém, no dia seguinte será exatamente o mesmo de antes. Ou seja, quantas vezes a gente tem uma pessoa que é uma dificuldade nas nossas vidas e nós não conseguimos trazer a ela a nossa perspectiva, porque ela é cabeça dura, porque ela não entende, porque você não conhece o fulano, senão você não estaria dizendo isso. Fulano é muito difícil. É difícil, é uma pedra no meu sapato, ele não consegue entender a minha perspectiva. Você sabe que qualquer tentativa de conversar com essa pessoa será frustrada pela antiga e fatal falha existente no caráter dela. Além disso, ao olhar para trás, você se lembra de como todos os seus planos sempre foram frustrados por essa falha fatal. Pelo incurável ciúme, ou pela preguiça, ou pelo melindre, ou pela confusão, ou pelo autoritarismo, ou pela irritabilidade, ou pela inconstância do fulano. Até certa idade, você talvez tenha nutrido a ilusão de que alguma felicidade externa, uma melhoria na saúde, um aumento de salário, o fim da guerra, resolveria sua dificuldade. Mas agora você sabe que não é assim. A guerra acabou e você percebe que, mesmo se as outras coisas acontecessem, fulano ainda seria fulano. E você continuaria enfrentando o mesmo problema de sempre. Mesmo se ficasse milionário, seu marido continuaria sendo opressor, sua mulher continuaria sendo implicante, o seu filho continuaria bebendo ou sua sogra continuaria morando com você. É um grande passo entender que é assim que as coisas funcionam e enfrentar o fato de que, mesmo se todos os fatores externos contribuíssem, a verdadeira felicidade ainda dependeria do caráter das pessoas com quem temos de viver e não podemos modificar o caráter delas. E eu vou ler de novo essa frase. É um grande passo entender
que é assim que as coisas funcionam e enfrentar o fato de que, mesmo se todos os fatores externos contribuíssem, a verdadeira felicidade ainda dependeria do caráter das pessoas com quem temos de viver, e muitas vezes nós não escolhemos essas pessoas e não podemos modificar o caráter delas. Ou seja, o que é mais importante, grave na vida de uma pessoa são outras pessoas. Aqui está o ponto. Relacionar a felicidade, a harmonia com coisas externas, a riqueza, o fim da guerra, isso e aquilo, é uma ilusão. Por quê? Porque as pessoas são os principais elementos, as principais variáveis que compõem a equação da vida. São as pessoas com quem você convive imediatamente, na realidade presente, física, imediata. São essas pessoas que mais importam. Agora vem a questão. Ao passar por isso, temos pela primeira vez um vislumbre de como deve ser para Deus. Afinal, naturalmente, é a esse tipo de coisa, de certa forma, que o próprio Deus se opõe. Ele providenciou um mundo belo e abundante para as pessoas viverem. E as pessoas pervertem isso, os seres humanos pervertem isso. Ele lhes deu inteligência para entender como este mundo pode ser usado e consciência para saber como ele deve ser usado. Deus idealizou as coisas de que as pessoas necessitam para a vida biológica, comida, bebida, descanso, sono, exercício, de modo a serem prazerosas. E após tudo isso, vê todos os seus planos sendo arruinados. Ou seja, o ser humano pervertendo, né? O egoísmo humano pervertendo. Assim como nossos pequenos planos são arruinados pela perversão dessas pessoas que representam a nós dificuldades. Então aqui ele está fazendo um paralelo, né? Deus criando um mundo e as pessoas arruinando os planos divinos, né? E nós tentando criar uma vida e as pessoas servindo como uma pedra no sapato. Então é uma analogia, né? Que deve salvar as proporções. Tudo aquilo que ele lhes deu para que fossem felizes é transformado em ocasião para brigas, ciúmes, excessos, acúmulos e parvoíces. Talvez você diga que a situação é muito diferente para Deus, pois ele poderia, se quisesse, alterar o caráter das pessoas, né? Magicamente, ao passo que nós não temos este poder. No entanto, essa diferença não é tão profunda quanto poderíamos imaginar a princípio. Deus estabeleceu como regra para si que não modificaria o caráter das pessoas à força. Ele o pode fazer e o fará somente se elas permitirem, verdadeiramente limitando desse modo o seu poder. Às vezes, nós nos perguntamos por que ele fez isso, ou até mesmo gostaríamos que ele não o tivesse feito, mas, ao que tudo indica, ele acha que vale a pena. O que ele acha que vale a pena? Ele acha que vale a pena, ele prefere ter um mundo de seres livres, com todos os riscos que isso implica, a um mundo de pessoas que agem corretamente como máquinas, pelo simples motivo de serem incapazes de agir de outra maneira. Certo? Ou seja, Deus preferiu criar pessoas livres do que criar pessoas obrigatoriamente boas. Deus quer um mundo livre, acima, mais do que ele quer um mundo bom. Então ele prefere a liberdade, prefere dar a você a liberdade do que obrigar você à bondade. Quanto mais conseguimos imaginar como seria um mundo de seres automáticos perfeitos, mais, creio eu, enxergamos a sabedoria dele, né? Eu afirmei que quando todos os nossos planos são arruinados pelo caráter das pessoas com as quais temos de lidar, estamos, em certo sentido, vendo como esta situação deve ser para Deus. Mas apenas em certo sentido. Há dois aspectos em que o ponto de vista de Deus é muito diferente do nosso. Em primeiro lugar, ele vê, como você, que todas as pessoas em sua casa ou no seu trabalho são, em graus variados, inadequadas ou difíceis. Mas ao olhar para essa mesma casa, essa mesma fábrica ou esse mesmo escritório, ele vê mais uma pessoa com o mesmo problema. Uma pessoa que você mesmo não vê. E refiro-me a você, é claro, né? Então você não se vê nessa circunstância.
E por que eu estou lendo isso para você? Porque o autoconhecimento, o olhar para si mesmo, o cultivo de uma consciência interior começa a colocar você como uma pessoa igualzinha às outras dentro desta peça que é a sua vida, certo? Este é o grande passo seguinte da sabedoria, perceber que você também é exatamente este tipo de gente. Você também tem uma falha fatal no seu caráter. Todas as esperanças e planos dos demais foram frustrados repetidas vezes pelo seu caráter, assim como suas esperanças e planos foram arruinados pelo caráter deles. No que consiste a ilusão do egoísmo? É achar que você não possui todas as falhas que os outros possuem. Você possui, porém você não as vê. O autoconhecimento, em primeiro lugar, é você observar aquilo que é desagradável em você para poder conquistar um nível a mais de sabedoria. Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento ele tem uma barriga do crescimento. O primeiro movimento que você faz ao olhar para si mesmo é ter a sensação de que você não é tão bonzinho quanto você imaginava, que você possui uma série de defeitos que você anteriormente não via, que estavam no ponto cego da sua consciência. Pois bem, agora você os vê. E por você os ver, você tem a possibilidade de transformar essas fraquezas e defeitos, né, em forças e virtudes. Não é bom de modo algum minimizar essa realidade com uma confissão geral e vaga, do tipo: é claro que eu tenho falhas. Isso é óbvio que é uma fuga. Eu também sei que eu sou imperfeito. Isso dito da boca para fora é basicamente ignorar o fato real das nossas falhas. É importante perceber que há uma falha realmente fatal em você, algo que provoca nos demais o mesmo sentimento de desespero gerado pela falha deles. E ela é quase certamente algo que você desconhece, assim como aquilo que os anúncios chamam de halitose, né? Todos notam, menos o próprio indivíduo. Mas por que talvez você me pergunte, os outros não lhe contaram? Acredite em mim. Acredite em mim. Olha só, essa parte aqui é sensacional. Eles tentaram contar muitas vezes para você a respeito dessa falha que você tem. Mas você não conseguiu aceitar isso. Talvez uma boa medida daquilo que você chama de implicância, mau humor e estranheza da parte dos outros seja apenas tentativas dos outros falarem a verdade para você, dos outros fazê-lo ver a verdade a respeito dessa falha que você tem. Então, quando o outro chega para você para falar sobre essa falha que você tem, sobre os seus erros, sobre os seus equívocos, você acha que é uma implicância, você acha que o outro está mal-humorado, você acha que o outro está implicante. Além disso, você não conhece a fundo nem mesmo as falhas de que já tem consciência. Ou seja, é difícil penetrar profundamente nas nossas falhas. É mais fácil apontar lá fora. Você diz: admito que perdi a cabeça ontem à noite, mas os outros sabem que você sempre faz isso. Que é, de modo geral, alguém mal-humorado. Você diz: eu admito que bebi muito sábado passado, mas todos os demais sabem que você é um bêbado habitual. Esse é um aspecto em que o ponto de vista de Deus difere do meu. Ele vê o caráter de todos. Eu vejo o de todos, exceto o meu. Porém, a segunda diferença é essa. Ele ama as pessoas apesar de suas falhas. Ele não deixa de amá-las. Ele não as abandona. E não venha me dizer: para ele é fácil, pois não tem de conviver com elas. Ele tem sim. Ele está tanto dentro quanto fora delas. Deus está com elas de um modo muito mais íntimo, próximo e incessante do que jamais poderemos estar. Cada pensamento vil na mente das pessoas e na nossa, cada momento de maldade, inveja, arrogância, ganância e presunção confrontam seu amor paciente e intenso e entristecem seu espírito mais do que o nosso. Faça a seguinte experiência. Pega uma pessoa que você gosta, que você quer ter uma relação boa com ela.
Imagina agora que a consciência dessa pessoa vai habitar a sua mente, vai ser testemunho de todos os seus pensamentos durante um dia inteiro. Será que essa pessoa vai confiar em você? Será que essa pessoa vai gostar em você se ela testemunhar os seus pensamentos, os seus desejos, os seus impulsos, os seus desejos secretos, os seus pensamentos que você não externaliza? O nosso mundo interior que passa na nossa mente é sim uma semente das nossas ações. E conhecer o que você pensa é conhecer a raiz de tudo aquilo que você faz. Certo? E Deus conhece mais você do que você mesmo. Quanto mais pudermos imitar Deus em ambos esses aspectos, mais progresso faremos. Devemos amar mais o indivíduo devemos amar mais o indivíduo que nos causa problema e aprender a olhar para nós mesmos como pessoas exatamente iguais a este indivíduo que nos causa problema. Porque nós causamos problemas para outras pessoas, nós somos a pedra de tropeço na vida de outras pessoas também. Alguns consideram mórbida a atitude de estar sempre pensando nas próprias falhas. Isso seria bem verdade se a maioria de nós conseguisse parar de pensar nas próprias falhas sem imediatamente começar a pensar na falha dos outros. Como é bom, né, para o ser humano apontar a falha dos outros. Por quê? Porque assim ele se coloca num lugar de julgador, ele se coloca num lugar de juiz, ele se coloca num lugar daquele que tem capacidade de julgar a falha dos outros. Infelizmente, gostamos de pensar nas falhas dos outros. E no sentido apropriado da palavra mórbido, este é o prazer mais mórbido do mundo, apontar a falha dos outros. Nós não gostamos de receber limites, mas sugiro uma forma de limite que deveríamos impor a nós mesmos. Devemos abster-nos de pensar sobre as falhas dos outros. Convite para você! Abstenha-se a pensar na falha dos outros, rotineiramente, a menos, e aqui vem a exceção da regra, que nossos deveres como professor, como pai, como educador, tornem necessário fazê-lo. Sempre que esses pensamentos impróprios surgirem, por que não simplesmente afastá-los e pensar, em vez disso, em nossas próprias falhas? Você vai ver que a sua conversa com outras pessoas vai ficar muito mais rica, profunda e sincera se ao invés de você falar da falha dos outros, você falar das suas falhas. Você vai ter muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, porque você tem essas falhas dentro de você. E aliás, é impossível você apontar o ciúme, a inveja ou a ganância de alguém se você nunca tiver experienciado dentro de você ciúme, inveja e ganância. No fim das contas, sempre que o ser humano fala da falha do outro, ele está projetando no outro aquilo que ele conhece de si mesmo, certo? Então, fale mais sobre você, sobre as suas dificuldades, sobre as suas falhas, que você tende a tomar mais consciência delas e superá-las com mais facilidade. Afinal, neste caso, com a ajuda de Deus é possível fazer algo. Ou seja, você é a única pessoa pelo qual você pode fazer algo. É impossível mudar o caráter dos outros, mas é possível mudar o seu. De todas as pessoas inadequadas em sua casa ou em seu trabalho, existe apenas uma que você pode melhorar e muito. E esse é o fim prático do qual devemos partir. E é melhor que o façamos. Teremos de lidar com isso algum dia, e quanto mais adiarmos a tarefa, mais difícil será de começar, é claro, porque vai se agravando. Qual é a alternativa final? Vemos com clareza que nada, nem mesmo Deus, com todo o seu poder, pode fazer alguém realmente feliz, enquanto o indivíduo continuar sendo invejoso, egoísta e maldoso. Tenha certeza de que há algo dentro de nós, a menos que seja alterado, é capaz de tirar do alcance de Deus o poder de evitar que sejamos eternamente felizes. Ou seja, você que tem que remover o obstáculo do seu interior que te priva da felicidade. Remover essa maldade, remover essa inveja, remover essa preguiça, esse é o seu papel. E assim, você vai escolher melhorar o seu caráter e vai ser infundido e preenchido de felicidade.
Enquanto este algo permanecer aqui, essa falha permanecer aqui, não poderá haver céu para nós. Da mesma maneira que não pode haver bons aromas para alguém resfriado. Está entupido. Nem mesmo música para alguém que não ouve. Está entupido. Né? Não é uma questão de Deus nos mandar para o inferno, viver uma vida infernal. Em cada um de nós há algo crescendo em si mesmo, que será o inferno a menos que seja arrancado pela raiz. Então nota, existe algo em você crescendo como uma erva daninha. Quem tem jardim sabe. Está o tempo crescendo, está o tempo todo crescendo fungo, está o tempo todo crescendo erva daninha, está o tempo todo as formigas comendo os seus temperos na sua horta. E você tem que ir removendo aquelas ervas e removendo aqueles fungos para que cresça aquilo que realmente dá fruto e que é importante. O assunto é sério. Coloquemo-nos nas mãos dele de vez por todas. Hoje mesmo. Agora mesmo. Espero que esse texto tenha inspirado em você uma reflexão própria, para que você deixe de lado aí este hábito que é natural do ser humano de apontar para os outros e comecemos a olhar mais para nós mesmos e apontarmos nós mesmos para as nossas falhas. Aliás, nós somos essas pessoas as quais podemos promover uma mudança verdadeira. E é claro, nós mudando nosso interior, corrigindo as nossas falhas, seremos exemplo também para os outros. Um grande abraço, obrigado pela sua presença.